Boa noite, mais um domingo com mantras. Com muita alegria ver todos esses rostinhos aqui na tela. A Bhakti Vrindavani e eu, Ana Thomas, demos início ao Domingo com Mantras, após fazermos um curso de sânscrito para mantras com o Guru Sevananda. Começamos a convidar as pessoas para falar de mantras, a experiência delas. E hoje nós estamos aqui com a Flor Fuse e o Gustavo Pontes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Gratidão por todos vocês aqui presentes. Então, a Flor Fuse é professora de Hatha Yoga Flow, com mestrado na área de movimento corporal humano, pela Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é reikiana e estudiosa da saúde holística. Leva para suas aulas o movimento integrado de corpo e alma. Atualmente, estuda a literatura védica, mantras e sânscrito com o Guru Sevananda. O Gustavo Macaco é músico, compositor, formado em comunicação social. É professor de capoeira, desenvolve um trabalho de expressão pelo canto, escrita e movimento da capoeira. Atualmente gravou no seu novo disco, Antenas Ancestrais, uma faixa com a participação do Chandramukha Swami com o Maha Mantra. Lindíssima essa canção. O tema que a Flor e o Gustavo vão nos apresentar é como expressar a sua voz através do mantra. Vamos despertar a vibração interna usando algumas técnicas corporais e musicais. E apresentaremos alguns mantras e músicas que nos acompanham na jornada. Será um encontro interativo e relaxante. E aqui eles pedem para a gente trazer nossa voz e coração aberto. É um prazer enorme. A Flor e o Gustavo já estiveram aqui no Domingo com Mantras. Então, vai ser um dia muito gostoso aqui. Passo a palavra para a Flor e o Gustavo. Boa noite, namastê. Muito legal ver os rostinhos aí conhecidos e os que a gente não conhece também conhecendo agora, né? Então, é um prazer para a gente estar aqui nessa troca, que apesar de ter essa distância da tela, a gente está bem conectado, então a gente está aqui na presença, né? E a ideia de hoje é realmente a gente trazer a nossa presença. Quando a gente pensou nesse tema, expressão, da gente tirar a nossa própria voz de dentro da gente mesmo, né? Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente se prende um pouco com alguns padrões de comportamento, algumas coisas que nos são impostas, muitas vezes, e que quando a gente percebe, a gente está travado nessa nossa comunicação, nessa nossa expressão, né? E é tão importante a gente se expressar, se colocar nesse mundo, né? E fazer ser sentido também, né? Sentir e se fazer sentir, né? Então, a proposta que a gente traz hoje através dessa música, desse canto, não só ouvir, se conectar, mas entrar dentro dessa nossa própria voz, da nossa própria natureza. Então, esse que é o convite. Eu e o Gustavo estamos nessa empreitada, né? A gente tem algumas composições que a gente vai mostrar para vocês. Vamos trazer uns mantras e usar algumas técnicas que ele traz também da música, da experiência dele. Falar um pouquinho? Um prazer estar aqui de novo, né? Eu também sou um aluno da Flor. E a gente tem uma troca muito bacana, assim, porque a Flor, ela vem dessa história do yoga, com o tapetinho dela, com essa busca pelo individual, e eu já vim de uma outra história, da música, do palco, da capoeira, onde a gente sempre precisa estar em contato com alguém, né? Para que o movimento aconteça, para que a música aconteça. Então, o nosso encontro é um encontro de dois entendimentos sobre o mundo, que um é você olhando para você, para dentro de você e se encontrando, né?
que é essa proposta do yoga, do mantra, e a outra é essa proposta que a capoeira, que a música, ela apresenta de você estar sempre buscando se conectar com a realidade do outro, né? Então a gente busca esse equilíbrio, e esse trabalho que a gente vem desenvolvendo de mantras tem muito a ver com esse encontro dessas duas percepções, né? Então a gente vai dividir isso com vocês hoje, através da música, do canto e da expressão. Eu lembro que quando eu conheci a Flor, ela vivia rouca, né? Você lembra disso? Você vivia rouca. Tinha Eu muito achava tão problema de diferente. voz. Tinha muito problema de voz. E aí a gente chegou numa conclusão uma vez que era porque ela não colocava para fora a voz dela, né? E a gente começou a cantar e a gente começou a conversar muito sobre isso, e o problema dela sumiu, cara, né? Não voltou mais. Acho que nunca mais eu te vi, É, né? Então isso fez a gente entender que a expressão, né, a arte nesse lugar, ela é um tipo de cura também, sabe? Então a gente quer dividir com vocês essa busca nossa por colocar a arte nesse lugar da cura. é isso aí. Então, bem-vindos a esse momento, né? E assim como o Gustavo falou, ele também está acostumado a lidar com multidões, né? Ele toca para muita gente. E ao mesmo tempo eu lá no tapetinho, nesse individual, então a gente viu como é importante a gente estar nesse individual e a gente estar nesse coletivo, né? Então a gente se fazer presente tanto quanto você está lá sozinho no seu tapetinho, na sua meditação, quanto quando você vai se expressar, vai se comunicar, né? Vai se relacionar. Então convido vocês para entrar com a gente nessa jornada aí do domingo com mantras. Começando com o mantra de Ganesha, né? O removedor dos obstáculos. Que a gente possa, então, através desse GAM, deixar passar pela gente o movimento. Essa energia do GAM faz mover. Mover aquilo que está estagnado, mover aquilo que está em excesso, e a gente se conectar com aquilo que está mais puro dentro da gente. Ganapataye Namaha. Om 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 Ganapataye Namaha. Ganapataye Namaha. Om 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 Ganapataye Namaha.
Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Convido vocês a esfregar um pouquinho as mãos, trazer um calorzinho lá para suas mãos, aquece bem, coloca lá no seu coração, faz uma respiração profunda aí no seu coração, solta bem o ar. A gente entrar nesse movimento. Ganesha, ele pede pra gente essa movimentação, né? Esse gam, essa energia de passar por nós aquilo que a gente tem que deixar passar, né? Mover aquilo que está estagnado ou aquilo que está em excesso também. Então, que a gente possa, nesse domingo com mantras, se conectar com essa energia, com essa vibração dos mantras, né? Através dessa conexão. Então, fica bem juntinho do seu coração, sentindo os seus batimentos cardíacos, percebendo o que você sente quando toca aí no seu coração. Qual a sensação? Percebe os seus pés ancorados no chão. Começa a ocupar um pouco mais o seu corpo nesse momento, se trazer presente. Perceber se seu coração está pulsando rápido, se ele está lento, como é que tá? E aí faz uma perguntinha para você mesmo aí dentro do seu coração. O que é se expressar para mim? Como eu me expresso? Respira bem profundo, soltando o ar bem lento, principalmente deixando o ar sair completamente. Esvaziando o pote um pouquinho mais. E aí deixa o ar entrar naturalmente pelas suas narinas. E esfrega as suas mãos mais uma vez. Coloca sobre os seus olhos nesse momento. Faz uma respiração longa aí nos seus olhos. Como eu me expresso? O que é a expressão para mim? Mais uma vez, esfrega suas mãos. Coloca sobre os seus ouvidos. Mais uma longa respiração aí nos ouvidos. E esfrega mais uma vez as suas mãos. Coloca sobre a sua garganta. Percebe as suas cordas vocais, percebe a sua garganta, a sua laringe. Talvez você possa fazer uma respiração que você ouça o barulhinho da sua voz aí na sua garganta, do som do ar passando.
como se fosse um barulhinho de uma onda no mar. Um som que só você pode escutar ou alguém que está muito perto de você. Como se fosse um sol na inspiração e um rã na expiração. Sol, rã. Percebe se você consegue expirar um pouquinho mais longo, deixar o ar sair com mais naturalidade. E aí você vai observar que naturalmente o ar entra pelas suas narinas quando você solta completamente. Vai trazendo suas mãos unidas na frente do peito, mantendo seus olhos fechados, mantendo essa conexão com esse momento presente, com a sensação nos seus pés, com a sensação dos seus batimentos cardíacos, com a sensação de que você está num momento relaxado. Que existe um conforto dentro desse desconforto que a gente às vezes sente, percebe. E esse conforto está na sua respiração consciente. A gente vai usar ela nas técnicas hoje, né? Então a gente começa a se conectar com essa respiração, com essa via. E devagarinho vai abrindo seus olhos, olhando lá nos seus dedos e dá uma espreguiçada lá na frente, faz uma bolinha com as suas costas, arredonda um pouquinho a coluna, e aí deixa o ar entrar e se espreguiça lá para cima. Quando você soltar o ar, espreguiça lá para trás. Abre o peito um pouquinho. Isso. A gente vai trabalhar agora, nesse momento, a nossa expressão. Então, a gente vai inspirar e vai se expandir, se vocês quiserem, inclusive, ficar de pé aí na casa de vocês. Sintam-se à vontade para ficar de pé. A gente vai se expandir numa inspiração, abrindo o peito. E a gente vai fechar numa expiração, arredondando um pouquinho as costas. A gente vai inspirar e vai se perceber de pé. E a gente vai soltar o ar e vai fazer uma molinha com o corpo. Soltar um pouquinho. Isso. Isso vai ser a nossa expressão pelo corpo. Então, a gente inspira e expande. A gente expira e fecha. A gente inspira crescendo pelo topo da cabeça e solta, percebendo os pés aterrando lá na terra. Isso, muito bem. Vamos fazer mais uma vez agora no nosso próprio ritmo. Então, ao se expandir, percebe como é a minha inspiração quando eu abro, como é a minha expiração quando eu fecho. Como eu inspiro crescendo e me alongando. E como é quando eu solto na mola. Isso. Só mais uma vez, o seu próprio ritmo agora. Muito bem. Aqui a gente já trouxe uma expressão para o nosso corpo, né? Uma expressão corporal. A gente vai agora, com a mão fechada, acordar um pouquinho essa vibração lá da nossa caixa torácica. Então, a gente vai fazer um... Vê se você consegue achar esse timbre que faz vibrar aí dentro de você.
umas pessoas é mais para cima, para outras é mais para baixo. Tenta achar essa vibração sonora. Ressoa com você, com seu som, seu próprio som. Agora que você achou essa vibração aqui nesse lugar do timo, né, onde a gente tem a glândula, uma glândula que é responsável também pela nossa imunidade, eu convido vocês para fechar essa primeira parte da gente trazer essa nossa expressão, a entoar cada um o nome de vocês aí na casa de vocês. Não vou abrir o microfone para não dar interferência, mas a ideia aqui é a gente acordar o nosso próprio nome, né? E o nosso nome tem uma força, apesar da gente ser só um papel que a gente está cumprindo aqui, né, nessa terra com esse nome, mas tem uma força, tem uma energia, tem um porquê. Então vocês vão dar uma entonação para o nome de vocês. Vocês vão descobrir um tipo de melodia, um jeito de cantar como um mantra o nome de vocês. Então eu vou fazer, por exemplo, Flor. E você vai achar uma melodia aí para o seu nome. Então eu vou deixar esse momentinho agora para vocês acharem a melodia do nome de vocês. Então acha aí, entra nesse lugar, nesse timo, nessa frequência. E a gente vai entoar juntos agora, cada um no seu mantra. Então você pode se expressar com as mãos, você pode trazer as mãos como você quiser. Vamos colocar essa energia do nosso nome. Então inspira longo. Flor. Vou chamar o Gustavo também aqui. A gente vai entoar juntos, cada um entoando o seu nome. Inspira. Seu nome. Muito bom. Isso é para a gente trazer a nossa presença, nosso estado de estou aqui presente. Então, vou passar a bola agora para Gustavo, para a gente cantar mais uma musiquinha. A gente escolheu alguns mantras e algumas canções que a gente compôs e que elas podem ser mantras também. Essa que eu vou apresentar para vocês chama O Mar de Onde Eu Vim. É uma música que eu e a Flor fizemos para o meu disco que foi lançado em 2022, que chama Antenas Ancestrais. Um disco super especial onde eu misturo o rock, a música nordestina com os mantras, né? Então quem quiser conhecer, tá aí nas plataformas. Antenas Ancestrais. O Mar de Onde Eu Vim, ele é uma canção que fala muito sobre esse lugar que a gente veio, né? Esse eterno retorno para o lugar de onde a gente vem, né? Então eu vou tocar ela aqui para vocês, depois eu vou sugerir que a gente faça um exercício musical com essa canção, né? A música ela é formada basicamente por ritmo, letra e melodia. A melodia, a letra é a letra, né? A letra da música. O ritmo é essa contagem, é esse ritmo que a gente consegue entender que a vida tem, né? A vida tem um ritmo, né? Às vezes a gente quer
acelerar o ritmo ou diminuir o ritmo, mas cada música, cada situação tem o seu próprio ritmo. E a melodia é aquilo que a gente imagina tipo um piano cantando ou um piano tocando, né? É a melodia da canção, são as notas que caracterizam a canção, né? Então vou mostrar essa música que eu e a Flor fizemos, ela chama Mar de Onde Eu Vim. E ela começa comigo sugerindo a melodia dela. E aí eu queria que aos pouquinhos vocês fossem pegar essa melodia com a gente, que é assim, ó. Vamos tentar fazer junto? Ó. Esse é um pedacinho do Mar de Onde Eu Vim, e eu queria até combinar com vocês um lance também para melhorar a dinâmica desse encontro. Às vezes eu acho legal também
quem quiser colocar alguma ideia, alguma opinião ou perguntar, fique à vontade, tá bom? A gente combina de sempre a pessoa pôr a mão na tela assim, aí a gente vai entender, a gente vai abrir o seu microfone e você também vai poder falar. Eu digo isso porque eu acho mais legal quando a gente também interage e tem essa oportunidade de conversar, de bater o papo, sabe? Porque esse lance da comunicação e da expressão, ele é muito sutil. A comunicação não é uma coisa muito sutil, sabe? Quanta coisa a gente não é capaz de dizer quando a gente fica em silêncio. Quando alguém fala uma pergunta para a gente e a gente não responde, né? Quanta coisa está sendo dita aí. Então, eu e a Flor, a gente teve assim muitas oportunidades de fazer algumas viagens juntos. Por conta dos meus shows, a gente ia para Brasília e de Brasília a gente ia para Chapada dos Veadeiros, né? E lá foi muito interessante porque foi numa época que a gente estava vendo o filme do Osho, cara. E lá tem o Prembaba também, né? E teve um amigo meu que foi até onde estava o Prembaba e eu fiquei curioso. Eu falei, cara, como é que é? Como é que é essa galera, cara? Como é que é isso? Como você já foi lá? Aí ele falou um lance assim para mim, falou, pô, eu tive lá onde está o Prembaba e o que ele fala não tem nada de diferente. A gente encontra na internet, a gente encontra em qualquer lugar o que ele fala. Não tem, ele não está dizendo nada que a gente não sabe. O lance é que na hora que ele fala, é movimentada uma energia que eu quase chorei ouvindo ele falar. E não com o que ele disse, mas com o que ele movimentava na hora que ele dizia aquilo. E eu achei isso muito interessante. Eu e o Flor conversamos muito sobre isso. E foi uma época que a gente estava tendo uma aula de filosofia com uma filósofa chamada Viviane Moser, que é muito amiga minha, e a gente ia para a casa dela, e eu lembro que na hora que ela falava, eu via uma magia também. Eu falei, nossa, na hora que ela fala, parece que a gente sente um negócio. Então, basicamente, a arte, a expressão, é a gente aprender sobre essa magia do como e não do que, né? E isso é uma coisa que a gente vai treinando. A gente vai treinando. A gente vai treinando ouvindo, a gente vai treinando esperando o momento exato para falar. Nem todo momento é o momento de falar. Isso não é fácil, porque a gente tem uma ânsia às vezes, né? Todos nós temos uma ânsia de querer, às vezes, colocar nossa opinião. Mas a gente se pergunta pouco se naquele momento a nossa opinião vai conseguir ser ouvida. É o senso de oportunidade com a comunicação, sabe? Pô, será que eu estou falando na hora certa que eu tenho que falar? Porque se você falar a coisa certa na hora errada, ninguém vai te ouvir. Então não é sobre o que, é sobre como. E a gente foi estudando isso, a gente foi aprendendo isso. E para mim, que sempre estou em shows, né? Às vezes tocando para 10 pessoas ou tocando para 10 mil, não importa. Qual é o momento que eu consigo atingir aquelas pessoas? Qual é o momento que eu consigo me conectar com elas, né? Aonde que está esse lugar tão sensível da comunicação e da expressão, né? Então essa é basicamente a nossa busca. Ainda mais nos dias de hoje, né? Com essa internet que a gente tem muita informação, mas a troca verdadeira está ficando cada vez mais escassa, né? A troca mesmo de falar o que se sente, o que se pensa. Então, né, é um momento para a gente repensar mesmo essa expressão, né? Essa comunicação. E a gente vai aprendendo a se comunicar cada vez melhor, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei curioso com um curso de comunicação do Pedro Bial, né? Eu tinha um certo preconceito, mas eu falei, poxa, deixa eu ouvir ele falar um pouco sobre comunicação. Esse bicho vive fazendo comunicação, deixa eu ver o que ele tem a dizer, né? E foi muito interessante que a primeira coisa que o Pedro Bial falou nesse curso foi assim: se você escrever um texto de 2 folhas, sem eu ler esse seu texto, eu já sei que você pode escrever em uma folha só. Aí eu falei, aí eu achei interessante isso, né? E depois eu fui vendo como que é difícil a gente atingir um grau de síntese, ou então a gente ser direto naquilo que a gente quer dizer, porque a gente também dá muitas voltas. Às vezes a gente acha que está se fazendo entender, mas não está. Então ele começou a buscar nas pessoas que estavam naquela live esse lance do poder de síntese.
E aí ele falou de 4 elementos da comunicação que até hoje eu trago para os meus encontros, né? De tão interessante que eu achei, né? Ele fala que toda comunicação ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma clareza, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma clareza, ela tem que ter uma concisão e ela tem que ter uma humanidade. E essa parte da humanidade me pegou muito, assim, sabe? Porque nem tudo que a gente fala, nem tudo que a gente canta tem humanidade. Então, quando a gente tenta buscar dentro da gente aonde está a humanidade daquela informação, que às vezes a gente quer passar para um amigo, para um namorado, para uma namorada no trabalho, aonde que está a humanidade dela, sabe? É nesse lugar que você mais vai conseguir se conectar com a pessoa. Então, a gente foi trabalhando a expressão em cima desse sentido, em cima dessa busca, né, desses elementos que a gente ia captando por onde a gente ia passando. E especificamente voltando agora para a canção, né, para o Mar de Onde Eu Vim, eu ensinei essa melodia para vocês porque eu queria propor um exercício. Deixa eu só rapidinho, a Ana tinha levantado a mãozinha. Ah, tinha levantado? Diga aí, Ana. Não? Foi sem querer? Mas, ó, quem quiser levantar a mão é aquele fique à papo. vontade, porque a gente também conversou isso, já que o encontro é sobre expressão, então é um bate-papo musical, né? E é legal ter vocês aí se expressando também. Eu na sala de aula... Abre lá, pode falar. Não, é que eu tive uma experiência tão assim, sobre cantar e expressar o meu nome em mantra, né, que eu me arrepio toda. Eu me senti uma coisa assim, eu fiquei bem impressionada com essa reação no meu corpo, que se arrepiou toda. Só isso. Que legal, porque isso é uma prática que eu tenho feito nos encontros ao vivo, né? E a gente faz numa roda, então é muito forte. E aí todo encontro que eu começo, assim, as pessoas estão muito tímidas, muito presas, com dificuldade, aí a gente faz algumas técnicas e vai soltando, aí no final do encontro a gente faz de novo. E como muda a vibração, assim, do começo para o final, e como elas meio que se empoderam mesmo, que é um exercício para a gente se tomar posse de si mesmo, né? No sentido de, não, vamos lá, né? Deixa eu levar a flor pela mão que ela tá aí presente. Então é nessa ideia. Que legal que você sentiu aí a vibração, que é para isso mesmo, para despertar, né, esse lugar. Muito legal. O exercício que eu ia propor era em cima da melodia do Mar de Onde Eu Vim. Para muita gente que dá aula, né, principalmente para quem trabalha com alunos e tal, é muito legal esse lance do fonoaudiólogo ou do professor de canto, pessoas que ensinam a gente a respirar melhor, a usar melhor a nossa voz, né, a usar melhor a expressão. Então, eu queria convidar vocês para daí de onde vocês estão, a gente brincar com essa melodia aqui, ó, que seria a que eu estava ensinando no começo. E aí, o que acontece? Muita gente, quando vai cantar, quando quer aprender a cantar, quando quer aprender a usar a expressão, usa muito a garganta, né? E não é, na verdade, é a respiração. Tanto é que tem gente que é rouca, mas na hora que vai cantar, a voz sai limpinha. E tem um lance da respiração que o yoga trabalha legal e que o canto trabalha também, que a gente tem que fazer mais esforço para expirar do que para inspirar, né? Então a gente tem mais o que soltar do que o que trazer. Então tem esse esforço da gente... E quando a gente volta normal. Porque quanto mais esforço a gente colocar para expirar, mais fácil vai ser entender essa respiração que te ajuda no mantra e te ajuda no canto. Então, vamos tentar pegar essa melodia como se a gente estivesse fazendo um som, tipo... Vocês conseguem fazer isso aqui, ó? Vocês têm essa manha? Exatamente, isso é um exercício. E a gente teria que conseguir encaixar esse exercício na melodia, que seria... Porque isso é o que vai estar garantindo que o ar está sempre saindo da nossa boca, ó.
tentar fazer agora, em vez de fazer o R, sabe? Só que nós vamos tentar encaixar a melodia no R, ó. Mais uma vezinha. Esses são exercícios que limpam a nossa garganta também. Quando a gente está com aquele arranhado, quando a gente está com aquela dificuldade de falar, a gente faz esses exercícios e eles vão limpando a gente. Então vamos tentar fazer a melodia agora em cima de uma vogal. Essa mesma melodia. Em cima do A, por exemplo. Vamos junto. Vamos tentar o O. O que é cantar? É pôr as letras em cima dessas notas. A gente canta colocando melodia nas nossas letras. O mar de onde eu vim, o mar de onde eu vim, o mar de onde eu vim, o mar de onde em mim. Isso são exercícios que a gente vai perdendo a vergonha e a gente vai saindo desse lugar do eu não sei cantar, eu não sei fazer isso. Sabe sim, cara. É só você começar a treinar que você sabe. Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos para as pessoas também irem entendendo que isso é uma coisa que pode estar na mão de todo mundo. Vamos terminar com o refrão? Só para a gente ver se a gente consegue cantar junto. O mar de onde eu vim, o mar de onde eu vim, o mar de onde eu vim, o mar de onda em mim. É de onde eu vim, depois de onda em mim, né? Parece que é tudo onde, mas o último é de onda em mim, né? Para a gente também se conectar com essa energia da água, né? Que a água ela tem um poder curativo muito forte, assim, como a terra, como os elementais, né? Então, quando a gente entra em contato com a água ali, botando o pezinho no mar ou numa cachoeira, a gente também tá ali, né, entrando em sintonia com esses elementais. Então, essa é uma canção da água, né? É uma conexão forte aí com a água que a gente tem bastante, né? Gustavo de família nordestina. Eu nasci, né, numa região também do Nordeste, e tem a história, como é que você conta dos cantadores? Não, é porque quando eu fiz esse disco Antenas Ancestrais, eu falei que a gente tinha que pegar as nossas antenas, nossa conexão com a nossa ancestralidade. E desde pequeno, quando eu vou tomar banho de mar, eu não consigo pegar e mergulhar no mar direto, não. Eu fico ali na borda, um tempão, sabe? Tipo uns 15 minutos, eu fico ali com o meu pé na borda da água e eu fico... Eu não sei por que eu faço isso, mas eu faço isso desde que eu sou muito novo. E até hoje, quando a Flor fala, vamos dar um mergulho, ela mergulha, eu não mergulho não, eu fico com o meu pezinho na água. Mas tem uma história dos cantadores Então, do Nordeste? só que essa história eu descobri agora, mais velho, eu não sabia. Uhum. E aí, quando eu estive no Nordeste, me explicaram que os cantadores nordestinos, eles desaguam todas as dores deles na beira do mar. Então, quando você está com energia pesada ou quando você quer parar para pensar na vida e tirar dores de você, você fica com um pezinho na água, esperando essas dores saírem de você e você canta para a beira do mar.
Por isso que tem tantas músicas que falam da beira do mar, entendeu? O Zé Ramalho tem até uma linda que fala na beira do mar, na beira do mar, porque os nordestinos colocam as dores deles na beira do mar. Mas o interessante para mim foi que eu só fui saber disso agora, tem 2 anos, eu faço isso desde que eu tenho 5, 10 anos de idade. Então essa coisa de conectar a antena com a ancestralidade é exatamente isso. A gente descobrindo coisas que a gente faz intuitivamente e que elas acabam fazendo parte também da nossa história, da nossa essência, sabe? Então, voltando para os mantras agora, né? Essa música foi como a gente entoa ela como um mantra, né? E a gente trouxe um outro mantra que a gente até colocou uma frase em português nele, assim, vamos mostrar para eles, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya é para a gente entrar em contato com esse silêncio, né, dentro da gente. Então, imagina esse som de como do riacho, da chuva, de Shanti. Então, convido vocês agora a fechar seus olhos, entrar em contato com esse feche os olhos e sinta. Om Namah Shivaya. 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 Shiva, Shiva, Shambhu. Querem comentar alguma coisa? Falar? Sentiu o silêncio? Esse tempo de pausa também é importante, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, né, em pausar. E a gente até expande no movimento, mas a hora de fazer o retorno a gente tem uma certa dificuldade, né? Então, por isso que a expiração ela ajuda muito quando a gente está agitado, a gente simplesmente soltar, né? Porque inspirar é natural. Quando a gente está muito agitado, nossa respiração está curtinha, a gente tem a tendência a puxar mais ar.
E aí fica naquela sensação de quero puxar e tá faltando, porque a gente, na verdade, não esvaziou o pote como deveria, né? Então, tem sempre algo a mais para a gente soltar antes de querer puxar. Que aí o movimento vem natural, é como a onda do mar mesmo, né? Percebe que ela vem e depois ela tem um recuo que é natural. Se eu forço esse recuo, vai ficar desnivelado esse ritmo. E aí, quando a gente vê, a gente está atropelado pelo ritmo do entorno, né? Então, a gente acaba seguindo um ritmo que não é nosso, muitas vezes, né? Querem comentar alguma coisa sobre isso? Se vem algum insight, algum compartilhamento, que depois a gente vai mandar nas músicas e a gente vai fechando. Faltam 10 minutos. Tranquilo? Se quiserem partilhar aí qualquer coisa, só levantar a mãozinha. Acho que Tem gente? Boa noite. boa noite. Eu toco mantras também, faço algumas vivências aqui em Guarapari, no Espírito Santo, e eu às vezes reúno grupos e quero que isso se torne mais frequente. Eu queria saber que postura, assim, como eu estou de frente, eu devo ter com as pessoas ali exatamente. Até para as pessoas que não sabem o que é mantra, tanto respiratórias quanto de presença mesmo. Você diz no sentido de formar um grupo? Só para ver se eu entendi. Está querendo formar um Oi? grupo? Só para ver se eu entendi a sua pergunta. Você está falando de formar um grupo e perguntando como que seria a sua postura diante de um grupo, é isso? Isso. Não, na verdade, eu já toco em vivências, e aí eu queria saber exatamente como que eu me coloco inicialmente ali para as pessoas, sabe? Para as pessoas se sintonizarem. Para trazer o mantra, você diz, né? A força do mantra. Porque a gente também tem essa coisa do mantra parecer que é só para quem sabe sânscrito, ou, né, tá muito reservado aos yogis, mas na verdade, se a gente pegar uma música, né, como a gente fez, é claro que não é uma coisa que porque o mantra normalmente ele vem através de sábios, em meditação, os mantras clássicos que a gente conhece, né? Om Namah Shivaya, Ganesha, esses todos. Mas a gente pode também fazer exercícios, como a gente está fazendo agora, e trazer músicas que também entram nessa vibração do mantra e ela se torna curativa também, né? Porque você está ali numa vibração. Então, nesse sentido, assim, eu acho que a gente pode desmistificar um pouco também esse lugar, né? De que parece que é uma coisa inacessível, né? Porque às vezes as pessoas têm essa impressão, mas eu não sei cantar, eu não conheço a língua sânscrito e os mantras são em sânscrito. Tanto é que tem mantras que Sim. misturam o português, né? A gente, como fez agora, a gente colocou uma frase, né? E uma melodia que Sim. veio intuitiva pra gente também. Então, os mantras, eles têm isso também. Você pode cantar ele em várias melodias. Então, por exemplo, de Shiva, você pode trazer ele em outra melodia totalmente diferente. Então, a gente tem essa liberdade, né? E o Guru Sivananda, que é meu professor de mantras, né? Que, inclusive, quero aqui deixar, assim, minha gratidão, né? Nosso professor de muita gente aqui. E ele traz ele fala isso pra gente, né? Que a gente não deve se preocupar. Ele até dá um exemplo muito legal de, por exemplo, quando uma criancinha chama pelo pai e ela fala meio errado e o pai não deixa de atender porque ela tá falando errado, né? Então, às vezes a gente começa no mantra e às vezes erra uma frase ou outra porque é em sânscrito, mas aí a gente traz o nosso português e o que Que vale é vale muito a a nossa intenção, né? intenção. Exatamente. Então, Karina, se você tá com esse chamado, se você já faz isso, se já é natural para você, eu diria que você continue seguindo a sua intuição e a sua natureza, assim, que você vai conseguir levar isso para as pessoas também, da sua maneira, né? Porque eu acho que a gente vai achando a Sim. nossa própria voz. Eu acho que até a expressão, bem legal você ter perguntado isso, que eu acho que é sobre isso, né? A gente achar o nosso jeitinho de fazer, né? E eu levo algumas coisas básicas também para esse encontro, que é você cantar com presença, não de forma mecânica, Sim. né? Porque eu acho que tem uma grande diferença também como você colhe os benefícios dessa prática e Uhum. também conhecer um pouco do significado, né? Para você cantar sabendo que você está para criar uma familiaridade, né, com o que você está cantando. Sim, é muito bom saber os significados, mas não necessariamente. Às vezes é até legal a gente fazer o exercício também de só sentir o mantra, né? E depois Uhum. falar o significado, porque às vezes a gente está muito no racional, intelectual, e para algumas pessoas ela vai ficar ali pensando
né, no significado e vai perder um pouco da conexão. Então, às vezes, eu Sim, uso até uma estratégia oposta, assim, no sentido de, né, falo depois, deixar ela sentir primeiro, porque vai chegar. O Guru Sivananda até sim, fala muito sobre isso, né, que a vibração, ela vai independente de você estar entendendo ou não. E isso é muito legal, porque é sim, uma tecnologia espiritual mesmo, né? É muito para além da nossa compreensão sim, racional, né? Você já notou que tem algumas músicas que elevam a energia do ambiente, né? Não sim. é toda música que eleva a energia do ambiente, mas quando uma música eleva uma energia, a gente sente, todo mundo sente. E às vezes a gente não sabe nem do que aquela música está falando, mas a gente consegue sentir que aquela energia está elevando. E eu sempre me perguntei como que faz para elevar a energia, ou como que faz para a gente ter acesso a esse tipo né, de sensação, onde a gente pode, né, ser canal, né? Eu penso muito nisso, sim. Eu acho que a gente é instrumento também, sabe? Igual tem um instrumento que a gente toca, a gente é instrumento. Então, muitas vezes quando eu vou dar entrevista, assim, a pessoa pergunta assim para mim, pô, mas como é que você cria as músicas? Aí eu falo, eu não crio nada, eu sou só o carteiro, cara, eu entrego a carta, sabe? Então existe um lance da gente ser instrumento, da gente deixar uma energia passar pela gente, sabe? E quando a gente racionaliza demais as coisas, quando a gente tenta colocar elas muito dentro dos padrões que tem que ser, ou dentro de um estímulo racional, por incrível que pareça, às vezes a gente perde essa conexão. A gente Então, limita ela, né? a gente Limita, limita ela. exatamente. Então, talvez, a gente conversa muito sobre dosagem, né? A gente tem essa brincadeira aqui. A dosagem é o fino véu que separa o antídoto do veneno, né? É aquele véu fininho que quando você erra a dosagem, você pode estar pegando uma informação maravilhosa e estragando ela, porque você errou a dose dela, né? Então eu sempre tento estar ligado na dosagem, né? Quando a gente trabalha em grupo, eu sempre trabalhei com muitos grupos, né? E não é fácil trabalhar em grupo, né? Então, eu até brincava que tem um lance do administrar egos e tal, mas eu acho que tem uma coisa de você saber reconhecer a potência do outro. Onde que o outro é bom, cara? A gente sabe reconhecer aonde o outro é bom. Que dinâmica do grupo basicamente é isso: é você saber qual é a potência daquela pessoa e como aquela potência utilizada naquele grupo vai elevar o grupo inteiro. Então, isso também é sobre perceber, sabe? É sobre a gente estar sempre trabalhando a nossa sensibilidade para estar percebendo a força do outro, tá reconhecendo a nossa força, mas também reconhecendo aonde as nossas fraquezas também, né? Então, é um exercício muito, muito interessante, assim, sabe? De você buscar trazer para que na hora que você fale, na hora que você cante o que você está se propondo, a energia é leve. Eu acredito muito na força da intenção. Eu acredito muito nessa força. Qual é a intenção quando eu estou falando aquilo? Às vezes a gente pega uma intenção tão boba. Eu vou falar isso para fulano, já vou falar isso para fulano entender meu recado. Cara, se essa for sua intenção, o máximo que você vai conseguir é que fulano chegue em fulano. Às vezes é uma intenção muito pequena essa, você está entendendo? Você pode ter uma intenção muito maior, uma intenção de querer que aquilo transforme a vida da pessoa, que aquilo toque o coração daquela pessoa, que aquilo E faça. depois a lição maior do yoga é de soltar. Depois você coloca intenção, aí Aí deixa solta. que aconteça, né? Porque senão a gente fica preso também nos frutos, né? Onde que eu perguntei? Mas é isso, acho que é por aí, Karina. A gente respondeu? Sim, sim. Total. Vante também Obrigada, levantou a gente. mão. A Ei, Vandileia, isso. ei, boa noite. Boa noite. Ei, Flor. Ei, É Marcelo? Gustavo. 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 E Marcelo é o nome do meu filho e Gustavo do meu companheiro. Eu misturei. Eu quero mais dar um feedback, né? Assim, no momento eu não tenho. Vamos ver se no final da fala surge uma pergunta, mas é mais um feedback que eu estou achando muito legal do início até o fim, até agora. E gostei, assim, da forma como vocês estão trazendo a comunicação, né? Como vocês
falaram no início que a Flor, que eu conheci um pouquinho no Retiro, né? Ela trabalha ali no tapetinho e você trabalha com comunicação, né? Então, essa troca de vocês está dando, assim, um trabalho bem legal. Senti, assim, uma energia bem... Tocou meu coração, a forma como... Os exercícios que você trouxe de bater, que uma coisa, assim, que eu estou querendo conquistar é soltar a voz, né? Ai, que Eu tenho legal. uma vontade de cantar, só que na hora que eu vou... A voz não sai, porque eu sou contralta, e na hora de levar a voz, ela não sai. E, ai, meu Deus, a minha bateria aqui falou que está baixa. Aí, esse exercício que você fez de bater no peito, achei muito legal. E esses sons que o Gustavo ensinou te fazer com e depois com eu vou treinar, eu achei, aí eu consegui cantar, soltar a voz, eu senti que saiu lá do âmago, sabe? E essa forma também de falar da água, eu interajo também muito com o mar, eu moro aqui no Espírito Santo, e quando eu não estou bem, eu também faço isso, eu vou lá, ponho meus pés na água, e ali eu entrego minhas dores, eu faço isso, eu achei isso bem legal, essa forma que vocês trouxeram, e que mais que vocês falaram? Tudo que vocês falaram, assim, eu achei muito legal, e quero continuar seguindo vocês, quero soltar minha voz, eu quero cantar. E os mantras que você fez hoje foi no momento que eu estava precisando, né? Eu tinha tido uma conversa com meu filho, eu estava precisando canalizar uma energia para ele, e na hora eu falei, aí foi bem na hora que do início da... No início, eu falei, assim, nossa, a Flor vai começar agora um trabalho, eu vou aproveitar essa vibração e vou canalizar uma energia para ele, e entrei na força dos mantras, É isso foi aí. muito legal, assim, foi bem bacana. Muito Então, legal, Rony. esse poder dos mantras, quando a gente entra, né, como o Gustavo falou, da intenção, né? Eu acho que a intenção é... E também Gustavo falou uma coisa que eu venho também estudando, quando ele fala, não é sobre o que falar, é como falar, né? É falar, às vezes você tem uma coisa legal para falar, mas se não for a hora, perde totalmente o valor, e eu tenho buscado também praticar isso, que às vezes eu tenho muita ansiedade de falar as coisas, mas a gente tem que ir ali, como ele falou, no ritmo da respiração, do momento. Então, assim, estou super curtindo o trabalho de vocês. Se ficou gravado, depois eu quero ouvir de novo, Sim, vai tá? ficar. Vai ficar. Porque meu objetivo é soltar a voz, porque eu tenho, às vezes, muito medo, né, de soltar a voz. E a gente precisa cantar, o Gustavo falou da importância do ritmo, eu acho que eu quero encontrar o ritmo do meu coração, né, eu preciso, às vezes eu acho que parece que o ar entra, mas ele não oxigena, então, isso que vocês falaram também, que precisa soltar mais o ar, né, eu acho que é por aí também, Que às é um vezes a pouco do gente... que ele propôs, né, do exercício de se fazer, né? Isso também é soltar, né? Tipo Não, eu assim, o achei ar vai mó saindo. barato. Eu É, achei mó barato, eu vou fazer isso, eu vou brincar sim. aqui. Só às vezes eu fico escutando música, eu vou brincar, vou soltar, porque às vezes eu sinto, pelo menos comigo, a gente prende o ar, a gente não, eu não solto, eu tenho que soltar, colocar. A gente tem mais para pôr para fora do que pôr para dentro, a verdade, né? Sim, Pôr para sim. fora. É isso aí. Dentro vai entrar naturalmente. Se a gente põe para fora, naturalmente entra, né? Parabéns Legal. pelo trabalho de vocês, eu acho que está muito bonito, continuem, tá? Legal. Obrigada Muito legal, pela cara. força e pela Tem- vibração. eu vou fazer dois comentários. O primeiro é que tem uma coisa que é muito ligada aos exercícios mesmo, como tudo na vida, a gente exercita, né? Todo dia faz um pouquinho. Se todo dia você exercitar 20 minutinhos, você dedicar 20 minutinhos a fazer exercícios, você vai ver o que vai acontecer depois de 3 meses, né? Você vai estar, né? Então eu sempre incentivo para que a gente faça. E os exercícios podem ser feitos de tantas formas. Eu lembro que às vezes eu incentivava meus alunos a falar assim, pô, quando você estiver ouvindo música no Spotify, vê se você consegue marcar o ritmo da música aqui na mão, ó. Você pode estar no ônibus, ouvindo no fone. Vê se você tem a capacidade de conseguir ficar ali, ó, No corpo no também. corpo, no seu próprio corpo, achando o ritmo daquela música. Porque tudo isso é a gente buscando esse ritmo interior nosso, sabe? No cantar tem uma coisa também que é super importante, que é um apoio, que num outro momento eu posso ensinar para vocês, que a gente tem que dar um apoio para daí o ar sair.
esse apoio é como se fosse aquela força que a gente faz para ir no banheiro, sabe? É essa força de apoiar o diafragma, né? Quando você enche o peito de ar, você apoia o seu diafragma, você está preparado para cantar. Então não é uma coisa também que a gente faz assim, bangu de qualquer jeito, não. A gente prepara o nosso corpo para isso, sabe? E a outra dica que eu daria é o chuveiro, cara. É o famoso cantar no chuveiro, sabe? Pode parecer bobeira isso, mas se você todo dia, quando for tomar um banho, escolher uma música para cantar que te faz bem, uma música que você se emociona cantando, e você cantar ela no chuveiro, o que, que vai acontecer? Você vai perdendo a vergonha. Porque em algum lugar a gente está falando de vergonha. Em algum lugar a gente está falando do nosso medo Da nossa autocobrança. do que o outro vai pensar sobre a gente. E esse lugar é extremamente aprisionador, cara. Sabe? Porque o outro, às vezes, pouco interessa, sabe? O que interessa é a gente estar se comparando com a gente mesmo. Pô, hoje eu não cantava nada. Agora eu faço meus exercícios, agora eu canto no chuveiro e daqui a 3 meses, talvez esteja se sentindo muito melhor cantando. Quem estiver ouvindo pode reclamar. Pode falar que você não sabe cantar, pode reclamar que você canta errado, mas você tem que ter ali uma perseverança e uma crença numa força interior sua. E isso é muito doido, porque só quem dá pra gente é a gente mesmo, que você vai buscando um tipo de evolução, independente da opinião do outro. Eu falo isso porque no mundo que a gente vive hoje, eu até falei isso para a Flor, as redes sociais fizeram achar que a gente é muito importante, né? E a gente não é tão importante assim, cara. A nossa opinião não vale tudo. Você sabe o que vai acontecer hoje se você não postar nada na sua rede social? Não vai acontecer nada. Não tem nada que vai acontecer. Que já esteja acontecendo. Que já não esteja acontecendo. Então é muito sobre o que a gente é capaz de movimentar enquanto presença, sabe? E muito em cima dessa perspectiva. Os exercícios, a técnica, mas também uma relação nossa de evolução, onde a opinião do outro não pode importar tanto, sabe? É isso. Muito Ana, bom. você que é a diretora do tempo aí, diz se a gente tem mais um tempinho só para fazer mais umas musiquinhas, como tá? Tá fechado o seu áudio. A gente tem um tempinho assim para mais uns mantras. Então tá. Inclusive, vocês cantam tão bem o Hare Krishna. Sim, vamos O cantar. mantra. Vai vir as dores do mundo ainda, então a gente faz os... Vamos fazer o Hare Krishna. Tá, as dores do mundo? Porque ele tá nas dores do mundo, Hare Krishna. Tá, sim, não, desculpa, eu tô viajando aqui. Qual sim. que você pensou? Não, vamos fazer Seja o Mundo, então, né? Tá. Bom, Vamos fazer Seja o Mundo e as dores do mundo, então. Nessa história de compor, eu fiquei atrás de uma frase que resumisse o que eu entendo ser o mantra, né? E eu achei essa frase aqui, ó. Seja o mundo que você quer transformar. Tudo isso que você fala que tem que acontecer com o mundo, seja você isso. Você consegue ser aquilo que você quer que o mundo seja? Porque se nem você consegue ser, como é que você quer que o mundo seja, cara? E aí eu fiquei viajando nisso, né? Seja o mundo que você quer transformar. E aí eu fui pondo melodia nisso. E aí eu proponho vocês a pegar essa melodia comigo, ó. Seja o mundo que você quer transformar. Vá no fundo e volte pra beira do mar. Seja o mundo que você quer transformar. Vá no fundo e volte pra beira do mar. Vamos junto, ó. Seja o mundo que você quer transformar. Vá no fundo e volte pra beira do mar. Seja o mundo que você quer transformar. Vá no fundo e volte pra beira do mar. Eu vi a Flor mergulhando muito fundo nas coisas
E eu falava assim, Flor, você pode até ir para o fundo, mas volta para a beira do mar, cara. E esse exercício da gente mergulhar, mas voltar, mergulhar, mas voltar. Quem mergulha demais também se perde. E quem não quer mergulhar também está perdendo uma grande oportunidade de se conhecer. Então a gente chegou nessa música, né, que está aí nos meus discos, mas muito entoando essa intenção da gente ser o que a gente propõe, sabe? E essa é uma reflexão que eu quero deixar. A gente é o que a gente propõe? Aquilo que você fala que o outro tem que ser, você é? Ou você quer que o outro seja e você mesmo não é nada daquilo? Então vamos cantar junto para essa reflexão fazer mais sentido. Ó. Seja o mundo que você quer transformar, vá no fundo e volte pra beira do mar. Seja o mundo que você quer transformar, vá no fundo e volte pra beira do mar. Madama. Madana, Mohana, Murari. Madana, Mohana, Murari. Haribo, Haribo, Hari. Haribo, Haribo, Haribo. Madana, Mohana, Murari. Madana, Mohana, Murari. Haribo, 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 Haribo. Cante os nomes de Deus, né? Que significa Haribo. Então, quem canta os males espanta, quem mantra os males espanta. Hari, que é essa, né, essa reverência a Deus, que você pode chamar do que você se conecta, né? E boa é cante, então cante os nomes de Deus. É bonito isso, né? É bonito e tem um detalhe nessa canção que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Às vezes a gente fala muito de letra, melodia e ritmo, como eu falei, mas tem uma mágica na música chamada dinâmica. Não só na música, na vida. Eu não sei se vocês notaram, mas às vezes a gente cantava música umas horas mais forte, umas horas mais devagar, umas horas a gente colocava muita emoção, outra horas a gente colocava menos. Uma hora eu batia forte no violão, a outra hora eu quase não encostava no violão. Então, essa dinâmica da música, ela fala muito sobre a dinâmica da vida e das nossas relações. Se a gente quer ter um diálogo saudável, uma comunicação saudável, você não pode pegar uma pessoa e falar com ela alto, 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 ou então você não vai conseguir falar com ela baixo, baixo, baixo. Existe uma dança da comunicação que é o momento onde a gente precisa falar bem baixinho para ser ouvido, o momento que a gente precisa se colocar com mais firmeza, o momento que a gente precisa ouvir a voz do outro para ver se a gente conseguiu ecoar alguma coisa nele. Então essa dinâmica, esse fluxo, onde uma hora é devagar, outra hora é mais forte, é extremamente assim, penetrante na alma das pessoas, sabe? E eu gosto desse mantra porque a gente consegue treinar isso bem. Essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Legal, quero agradecer muito aí a vocês, a presença, a Ana pelo convite, a Vânia, ao Gustavo por ter topado. E a gente vai fazer então a última para fechar, As Dores do Mundo.
Então, se vocês quiserem fazer Shavasana aí deitadinhos, se quiser fazer uma meditação, fechar os olhos, ela é bem introspectiva, ela traz o mantra Hare Krishna, que a gente, né, teve a participação do Chandramukha, tivemos essa honra dele ter participado nessa canção, e a gente espera que chegue no coração de vocês também. Essa canção As Dores do Mundo é uma música minha e da Flor também, que está nesse álbum Antenas Ancestrais, né? E teve a participação do Chandramukha. Eu gravei o vídeo dela no mosteiro lá de Biraçu, para vocês do Espírito Santo. Depois a gente vai Não tem compartilhar, aquele. né? A Não tem gente aquele. compartilha A gente pode depois. compartilhar o Buda lá, não tem aquele Buda gigante lá. Eu gravei esse clipe lá e gravamos uma parte também com o Chandramukha em Teresópolis, no Vrajabhumi. E para mim foi assim foi muito interessante o contato com o Swami, né? E ao mesmo tempo essa busca por a gente conseguir compor os nossos próprios mantras, né? Então vamos dividir com vocês aí um pouco Penha tá dessas querendo dores do falar mundo. alguma Fala aí. coisa? Eu quero agradecer para vocês, porque está maravilhoso. Maravilhoso o trabalho Ela de tem uma vocês. voz maravilhosa também, que você que tem que legal. conhecer ainda, vai ter oportunidade. Legal. Maravilhoso. Ana, você quer falar? Tá com a mãozinha. Eu gostaria só de agradecer cada um de vocês aqui e hoje fazer um pouquinho diferente. Eu acho que eu vou dar os meus... anunciar quem vai ser nosso próximo palestrante e aí a gente termina com vocês e cada um encerro aqui, cada um fica nesse momento de pausa, vibrando aí esse último mantra que vocês estão trazendo, então, obrigada, realmente foi muito especial, Flor e Gustavo, e aí quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês, e a gente vai ter uma pausa aí nos próximos domingos, voltando dia 21 de maio, domingo 21 de maio, com o Guru Sivananda, vai ser nosso convidado, e o tema que ele vai abordar é mantras de proteção. Então, gostaria também de agradecer a Márcia De Luca, que apoia o projeto Domingo com Mantras, e pedir para vocês nos seguirem no Instagram, Domingo com Mantras. Nós temos um acervo bastante eclético. Vocês podem... o domingo de hoje vai estar gravado lá, e vocês entrando na bio, vocês do Domingo com Mantras, que está aqui na tela, né? Domingo, _com_mantras, e vocês têm acesso a todas as gravações que em setembro vai fazer 2 anos do projeto Domingo com Mantras já. Então, muito obrigada, gratidão a todas. Tem alguma coisa que você quer acrescentar, Vânia? Oi, Flor, querida, foi ótimo. E garanto que foi muito melhor aí, porque a gente vai fazer juntos, mas olha, caiu aqui várias. Ainda bem que vocês estão, né? O pessoal conseguiu participar. Obrigada. Gratidão pelo convite. Obrigado, Vânia. Sempre um prazer estar com vocês. Então, vamos encerrar nesse momento de introspecção, onde a gente pode fechar os nossos olhos, se sentir vontade de deitar e ir para a posição de Shavasana, ou simplesmente uma meditação, uma postura meditativa. Vai relaxando a sua respiração, relaxando as suas expressões. Deixa as águas
deixa as águas, 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 deixa as águas lavarem as dores do mundo, deixa as águas levarem as dores do fundo, deixa as águas lavarem as dores do mundo, deixa as mágoas tocarem no fundo, lavarem o mundo das águas, as águas lavarem o mundo e o mundo. As águas levaram, levaram as mágoas do fundo, deixa as águas lavarem as dores do mundo, deixa as águas levarem as dores pro fundo, deixa as águas lavarem as dores do mundo, deixa as mágoas tocarem no fundo, lavarem o mundo das águas, as águas lavarem o mundo e o mundo. As águas lavaram, levaram as mágoas profundas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Deixa as águas, deixa as águas, deixa as águas, deixa as águas, deixa as águas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Namastê, gratidão, bom domingo, bom descanso, até a próxima. Muito obrigado, tá? Pela conexão, pelo momento, muito precioso, um domingo poder estar trocando assim, né? É uma dádiva, é mágico, né? A gente sabe da força que isso tem. Obrigado, tá? Namastê. Boa semana. Depois a gente compartilha, tá, Ana? Os clipes, os vídeos que aí, né, as pessoas podem acessar falar também. alguma coisa no final? Não, acho que Não. Gratidão. Valeu, pessoal.